Fala galera do Adrenaline, sejam bem-vindos a mais um vídeo super bacana aqui no nosso site. Eu sou o Andrei Longen e aqui do meu lado esquerdo está... Oi gente, eu sou a Mariela Cancelheiro, tudo bem? Mariela, muito obrigado pela sua participação. A gente vai começar uma série de vídeos super especiais aqui no Adrenaline que a gente nunca teve antes. O que seria isso? Seria mais ou menos tentar conhecer um pouquinho mais do mundo dos eSports. Certo, Mariela? Certíssimo. A gente vai fazer isso entrevistando alguns dos principais pro players de alguns dos principais games também nesse cenário competitivo que a gente tem aqui no Brasil, mas que tem crescido cada vez mais, não só no nosso país, mas principalmente lá fora também. Então a gente tem um contato muito bacana do Felipe Martins. Ele é o capitão da equipe de Crossfire, da equipe Pen Game. A gente está fazendo uma entrevista por Skype porque ele não pôde estar presente aqui na redação, o que é uma pena. Mas a disponibilidade dele a gente já agradece. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, isso é muito importante. Eu que agradeço a oportunidade, novamente, como eu disse. É muito bom ter um portal como o de vocês entrando no cenário agora e tem tudo para ser um bom programa. Muito obrigada, Felipe. Então, para começar, é sempre aquela pergunta, acho que todo mundo faz no começo de uma entrevista com um pro player. Como é que foi essa sua entrada no competitivo? Foi uma entrada normal, né, no ramo de FPS. Vou fazer agora 22 anos amanhã. E eu comecei a jogar FPS naquela febre de Lan House, né, lá dos anos 2000 mais ou menos. Eu tenho um irmão mais velho e foi através dele que eu tive esse primeiro contato, né. Ele ia pra Lan House na febre e eu, como aquele irmão mais novo que sempre quer seguir o irmão, falava pra minha mãe que queria ir junto e ela obrigava o meu irmão a me levar. E foi aí que eu comecei a jogar realmente. E você começou jogando CS? Isso, CS 1.6 na época. Na época. E como é que acontece essa entrada de um jogador no competitivo? Porque você já não tinha olheiros, ou se não, alguém da própria equipe te chamou, você se inscreveu para alguma peneira, como é que aconteceu isso? Então, na minha época, não era um negócio tão visionado como é hoje, né? Eu acredito que quando uma pessoa começa a jogar hoje em dia, ela já tem, tipo, como objetivo ou interesse, ela já conhece o esporte. Naquela época, eu não fazia noção de que existia isso. Então eu fui jogando, e acabou que teve uma hora que eu falei, pô, isso aqui é sério. Eu fui entrando nos times e a cada etapa que eu ia subindo, aumentava a seriedade. E eu acabei entrando, sei lá, pode dizer por acaso, porque quando eu comecei a jogar eu não imaginava que existia esse mundo. Mas você chegava como que acontecia esse contato, na verdade? Alguém da empresa chegava e falava com você, ou era uma coisa que você se inscrevia em campeonatos, ganhava uma visibilidade mais legal com relação aos resultados que você tinha? Na época que eu comecei a jogar, que eu entrei num time mesmo pra valer profissional, foi em 2008. E esse time profissional não era como hoje a gente tem uma PEN da vida, uma organização, uma empresa por trás. A gente tinha times mais sérios, times mais profissionais. Então não existia essa coisa de empresa, salário, patrocinador. Então não era bem assim nessa época. Tipo, vamos supor que eu entrei no melhor time do Brasil, mas não era como entrar na PEN hoje em dia, entendeu? Entendi. Eu só elevei o nível de seriedade. No começo era basicamente como você era profissional, mas também não era a sua carreira aquilo ali, porque não era o esporte que a gente conhece hoje, né? Isso. Eu poderia falar que eu tava no top team da época, mas era só hobby, né? Eu ganhava o campeonato, por exemplo, e o campeonato que eu ganhava era R$500 a premiação, e esses R$500 era dividido para 5, e a premiação era paga em torno da própria inscrição dos jogadores, entendeu? Então não era nada profissional. Entendi. E quando foi que você percebeu, putz, isso aqui vai me fazer famoso, vai me fazer um jogador profissional, eu posso trabalhar com isso pra minha carreira? Quando foi que você percebeu isso? Então, foi mais ou menos em 2012, quando eu tava num time top do Brasil, no ponto 6, e eu já tava viajando bastante para fora do país. E foi aí que a gente conseguiu uma visibilidade boa, e foi quando as empresas começaram a entrar no esporte brasileiro, né? Aí foi quando a gente foi contratado pela PEN, em 2012 ainda. E nessa mesma época, começaram a ter diversos eventos presenciais aqui no Brasil, como o Brasil Game Show, que vocês devem conhecer, com certeza. Começou a ter Brasil Mega Arena, XMA, que foram eventos que a gente teve aquele contato direto com o público na nossa frente. A gente começou a ver que, pô, a partir do momento que muita gente começa a gostar do seu trabalho, você pode começar a trabalhar de outras formas, né? Sua imagem, etc. Entendi. E como que fica a questão, por exemplo, você entra em um cenário competitivo e a sua rotina muda do que pro quê? Como que é essa história de profissionalização, desculpa,
O sentido que eu quero dar para isso é como que é a sua rotina para realmente se manter lá no topo, que tipo de treinamentos você tem que ter, como são os seus horários, como é a parte de fazer parte de uma equipe competitiva mesmo. Então, voltando àquela mesma época que eu falei da mudança, né, do hobby profissional, foi o seguinte, naquela época eu ainda estudava. Então eu tinha um compromisso de voltar da escola 1 da tarde, Ah, entendi. fazer exercício, estudar de tarde, e de noite sobrava aquele tempo para você jogar. Hoje em dia não. Hoje em dia, para você estar numa equipe top, com game house, e ter toda essa funcionalidade, todo esse trabalho que você tem hoje, você precisa estar ativo durante o seu dia inteiro, né? Tem a parte de tarde que você provavelmente está estudando os outros times, está assistindo outros jogos, está treinando o seu individual, para de noite sim você está treinando com o seu time. Então, praticamente você tem sua carga horária o dia inteiro, né? Tirando a parte que você acorda ali mais ou menos de manhã e de madrugada, que normalmente não tem muita coisa para você fazer. Mas tirando esses 2 horários cruciais, você tá o dia inteiro jogando ou assistindo jogos. A gente tem muito que um desentendimento entre as gerações, entre a nossa geração e a geração dos nossos pais, sobre games sendo esportes eletrônicos. Então, muitos Sim. deles não entendem ou ainda estão começando a entender que é uma coisa nova e tudo mais. Quando você se tornou um cyberatleta, você teve alguma discussão com sua família ou até mesmo com seus amigos, porque eles não aceitaram ou aceitaram numa boa? Como é que foi? Porque cada caso é diferente, né? Com certeza. Nessa época em 2012, como eu disse, sempre tive apoio da minha família. Então, quanto a isso, eu nunca tive problemas. Mas com a questão de amigos, sempre teve aquele preconceito, sim. Porque, por exemplo, sexta, o pessoal te chama pra sair, ou te chama pra fazer qualquer outra coisa mais simples, você fala, pô, não dá. Ah, Aí, pô, não dá por quê? Porque eu botei ficar no computador. sim. Então, o pessoal sempre, pô, vai ficar no computador por quê, cara? Você é nerd? É sempre essas perguntas, né? E hoje em Não se dia, preocupa, a gente tudo é nerd, não se preocupe. não, A gente tá de boas aqui. eu falo isso abertamente porque eu Claro, me a gente orgulho também. disso. Porque hoje em dia, por exemplo, mesmo o pessoal que me chamava de nerd naquela época, fala, caramba, cara, que legal isso que você faz, cara. Viu só? Aí a pessoa no Facebook faz, pô, check-in viajando pra China. O cara fala, what the fuck, cara, que é isso, cara? Eu Não sei. entende, aí, tipo, queria tá vivendo isso, Claro. entendeu? Então, tipo, hoje eu tenho orgulho de falar que eu consegui. Tá? Que E legal. mostrar pra pessoal. Eu lembro que quando eu comecei a fazer jornalismo, uma das coisas que eu botei na minha cabeça seria, pô, eu quero trabalhar com jornalismo de games, tentar fazer alguma coisa, entrar nessa indústria, saber como funciona e, claro, ganhar, né, o meu salário de jornalista jogando. É isso que eu faço hoje. Mas até explicar e entenderem o que eu realmente fazia. E nessa mesma época, eu tenho até como exemplo um amigo meu que morava na minha rua. Eu jogava bastante tempo, como eu disse, eu tinha apoio da minha família, e a família dele não. A mãe dele não queria que ele jogasse. De jeito nenhum. Queria que ele estudasse, seguisse aquele ramo de família, tem que ser isso, tem que ser aquilo, e ele abandonou o jogo. Hoje em dia, por exemplo, ele não terminou a faculdade não, tá na faculdade agora, mas não tá num caminho muito bom. E hoje em dia, tipo, a mãe dele até fala, por que eu fiz meu filho parar de jogar? Putz, Ele estaria bem melhor agora, entendeu? Então, tipo, teve sim esse preconceito. E hoje em dia acho que até tem, mas hoje em dia a gente tem muito mais conteúdo pra chegar pra família e mostrar, ó, mãe, olha como é que tá o cenário, olha esse campeonato aqui, olha esse evento, olha quanto dinheiro move isso. Então hoje em dia a gente tem mais argumento pra mostrar, mas naquela época era muito mais difícil porque não tinha nada. Olha que legal esse estádio que a gente lotou pra todo mundo assistir a gente. Naquela sei. época não tinha nada. Hoje em Não dia eu tinha posso nada, chegar, olha o esporte interativo ali, tá transmitindo, olha a matéria no Fantástico. Então é bem mais fácil você abrir a mente da sua família com o conteúdo que tem hoje. Tem bastante. De um lado tem muito reconhecimento e de outro lado tem muito preconceito ainda. Mas acho que com o tempo a gente consegue mostrar isso pra eles, né? Que foi o que você acabou de falar. Hoje em dia eu acho que tá bem mais tranquilo até. Com tanto de conteúdo que a gente tem pra mostrar, acho que a primeira visão, acho que você já vence, né? Esse argumento de preconceito, que o pessoal fala que tá jogando videogame, você não tá fazendo nada da vida e etc. Hoje em dia é mais fácil. Bom, e você é o capitão do Crossfire, é isso mesmo, Felipe? Então, eu era o capitão, mas eu tenho essa funcionalidade porque eu tô sempre à frente dos compromissos do time, entendeu? Hoje em dia a função capitão em game, de passar tática e tudo mais, eu não tô exercendo mais porque a gente teve uma troca de time no começo do ano e eu acabei passando essa função pro FC, que é o nosso capitão em game. Mas toda a parte de compromisso de
time, assim, com a PEN, com o evento, eu tô sempre na frente mesmo. Então, existe todo um compromisso na hora de jogar mesmo, na questão de distribuição de táticas e também alguma coisa de relações públicas fora disso, é isso Isso, mesmo? exatamente, exatamente. Sempre que a gente tem que trocar e-mail com a organização, com o evento, documentação de viagem, essas coisas, tipo, tem que ter alguém para fazer e eu sou essa pessoa. E dentro desse cenário competitivo, quais são as maiores dificuldades, na verdade, de manter uma equipe desse porte? Assim, a PEN tem crescido nos últimos anos bastante, é uma das principais equipes competitivas do nosso país. E quais são as maiores dificuldades em termos de equipe mesmo, para não deixar, digamos, a peteca cair? Porque a pressão de competições, como qualquer outro esporte, deve ser uma coisa absurda também. Como que funciona isso Uhum. para vocês? Cara, o maior problema que eu vejo para manter uma equipe no topo estável são tipo a cabeça dos cinco, sabe? Como são cinco pessoas, essas cinco têm que estar na mesma vibe, no mesmo pensamento. Às vezes, como a gente vive muito junto um com o outro, já começa a desgastar um pouquinho, cada um vai perdendo um pouco a emoção, vai perdendo, destabiliza um pouco. Então isso acaba afetando o time diretamente. Mas na própria Game House existe algum, eu não diria tratamento, mas algum talvez um auxílio, um serviço de apoio psicológico para tentar trabalhar isso com os jogadores? Existe sim, a PEN tem uma equipe de psicólogos e eles estão lá para isso, mas mesmo assim é um pouco Uhum, pesado, né, o uhum, ritmo. Às vezes, uhum. tipo, um jogador tá com problema na família, tá com problema mais pessoal, problema com, sei lá, namorado, tá com outras coisas na cabeça, isso acaba afetando, tipo, independente se tem psicólogo ou não. Uhum. E aproveitando para falar sobre isso, né, equipe de psicólogos, as organizações maiores, elas costumam ter também nutricionistas ou ter algum... é, Oh, nossa, eu esqueci o nome. Fisioterapeuta também, para ajudar na postura de vocês, que vocês ficam muito tempo sentados. Uhum. Como é que vocês cuidam da saúde? Até porque vocês passam muito tempo na frente do display, né? Então, como é que vocês fazem esse gerenciamento da saúde de vocês? Então, particularmente, a gente não tem uma saúde das melhores, a gente acaba, tipo, em viagem e tudo mais, a gente acaba sempre comendo porcaria, até mesmo quando tá na Game House, por a gente precisar de ter que ter tempo, às vezes a gente não pode parar pra fazer alguma coisa melhor, então a gente sempre acaba, vamos pedir uma pizza ali, ou então vamos pegar o carro no drive-thru do McDonald's, então sempre acaba, a gente acaba, pra ganhar tempo, comendo esse tipo de besteira. Então na questão da alimentação a gente acaba pecando um pouco sim. Uhum. E agora, voltando no assunto que vocês estavam falando sobre equipes e tudo mais, eu faço muito Uhum. isso, tá, Felipe? Eu fico pulando os assuntos, mas enfim. É, você é o remanescente da equipe original, então, da PEN de Crossfire, Uhum. né? Você é Isso. o único ainda que sobrou. Você já teve colegas que desistiram de jogar pra sair mesmo do competitivo? Tipo, os caras que falam, eu não vou mais jogar porque não é isso que eu quero, eu vou fazer outra coisa. Ah, muitas vezes. Eu já tive bastante jogador que acaba, tipo, não aguentando a rotina de treinos, por mais que seja recompensador, por mais que seja bem recompensador, acho que é a palavra certa, não sei. Não aguenta e prefere, tipo, não que prefere, porque acaba que ele vai levando, levando, levando até a gente mesmo cortar ele, entendeu? Então teve muita gente que já perdeu a oportunidade porque não aguenta a rotina. Uhum. E você acha que quando acontecem essas trocas de jogadores dentro de uma organização, da equipe, na verdade, enfraquece a equipe naquele momento e depois e a longo prazo vocês conseguem trabalhar nisso para ter uma sinergia melhor? Ou essa troca assim é o que fortalece a equipe, porque o que saiu já não estava mais tão integrado e Então, tal? depende muito da pessoa que saiu e depende do momento em que aconteceu a troca. Quando é normalmente no começo do ano, ou no final do primeiro split, que normalmente é o segundo, entre o primeiro e o segundo semestre, a troca sempre é boa, porque quando você faz uma troca é sempre para melhor. E quando você efetua essa troca, sempre tem aquele gás novo, aquela força, aquele ano de tipo começar tudo de novo, passar coisa nova, aprender junto. Então, normalmente essas trocas são boas. A menos que seja uma coisa repentina, de um jogador receber uma proposta muito boa, então você perde um jogador muito bom para uma outra equipe e, consequentemente, você tem que botar um jogador abaixo do que você tá perdendo e no meio da temporada. Então, quando acontece esse tipo de troca, é bem ruim. Legal. Eu queria juntar duas questões aqui agora, porque uma hora você falou, pô, de repente o cara tem alguns problemas em casa, pode ser com a família, com a namorada, ou com quem quer que seja, um problema mais emocional, digamos assim.
Que eu tenho muita curiosidade de esporte é saber se o financeiro, a parte financeira que vocês conseguem ganhar em campeonatos ou as próprias questões de patrocínio e tal, compensa a distância, por exemplo, de família, viaja por muito tempo, tem um ritmo de treinamento muito pesado. Como que fica essas questões? Então, cara, depende muito do tipo da pessoa também. Eu sou uma pessoa que já sou mais acostumada a ficar longe da minha família. Então, quando eu tô nesse tipo de momento que eu preciso ficar um mês em São Paulo, um mês na China, não me afeta muito psicologicamente. Mas, por exemplo, o UFC, que é o nosso capitão, ele é um cara muito apegado à família. Ele tem um valor muito grande pela família, pelos cachorros e tudo mais. Então, é incrível você chegar pra ele e falar, pô, UFC, a gente vai ter que ficar 2 meses nos Estados Unidos. Sim. Ele vai ser afetado por isso, eu não tenho dúvidas, entendeu? Vai ter uma hora que ele vai estar de cabeça cheia, vai perder o emocional dele. Então depende bastante do que a pessoa está disposta a perder. Por mais que ela esteja ganhando bastante dinheiro, esteja sendo bem recompensada, vai afetar o psicológico dela e talvez ela nem queira aceitar esse tipo de proposta. Posso fazer? À vontade, claro, vai lá. Então, aquilo que eu gosto de fazer, voltando para a pergunta anterior, de troca, de atletas dentro da equipe e tudo mais, como é que o que é mais comum no competitivo? Vocês fazerem uma peneira para achar novos talentos e vocês dão prioridade a novos talentos? Ou quando vocês fazem contratação de uma pessoa de outra equipe, ou até mesmo trocam jogadores, o que vocês preferem fazer? O que é mais viável no competitivo? Trocar os jogadores ou pegar um talento novo? Então, isso é um tiro no escuro. Por exemplo, pra gente que tem um nome muito forte no cenário, que representa uma das maiores organizações, a gente não pode dar chance para uma pessoa que nunca apareceu, entendeu? Por mais que eu ache que possa dar muito certo, não é bom eu arriscar dessa forma, entendeu? Então, normalmente, quando a gente faz esse tipo de mudança, pelo menos no meu time, a gente sempre tá de olho nas pessoas que estão se destacando, tá jogando no mesmo nível que a gente. Então, quando acontece essa troca, a gente já sabe mais ou menos os nomes que a gente tem, como são as pessoas e tudo mais. Agora, times que estão começando, tem mais como arriscar, é bom investir em pessoas que mal apareceram, porque essas pessoas estão começando agora, que ainda não tiveram oportunidade. Quando elas recebem uma oportunidade dessa, elas vêm com gás de mostrar serviço mesmo e te falar, tipo, chegou minha hora, sabe? Mas pra gente é um pouco mais difícil de fazer esse tipo de alteração. Entendi. E uma curiosidade que eu sempre tive é assim, quando trocam de jogadores no competitivo, né? Um vai para outra equipe e o da outra equipe vem para essa outra. Acontece alguma coisa tipo, eu já sei a estratégia deles, vamos fazer assim para ter uma contra-estratégia pra gente ganhar dessa equipe. Isso acontece? Acontece. Se o jogador da minha equipe, por exemplo, sai para ir para outra, ou traga outro jogador de outra equipe, a gente consegue ter uma noção, né? Porque, tipo, por mais que ele fale pra gente o que a outra equipe tá acostumada a fazer, na hora do jogo não dá pra gente ter certeza se é isso mesmo que tá sendo executado. Porque, pô, no meio do round são diversas informações que tá acontecendo ali e tipo, não dá pra gente assimilar tudo, né? Porque a gente não tem informação de todos os jogadores do time ao contrário. Mas acontece sim, dá pra ter uma base do que a outra equipe pretende fazer sim. Mas não é nada muito concreto. Tipo, o cara me passa a informação do time ao contrário, não quer dizer que isso vai me beneficiar 100%, não quer dizer que eu vá ganhar, entendeu? E você começou no competitivo de Counter-Strike. E depois você foi pra Crossfire. O que te levou a fazer essa transação, sair de um game pro outro? Então, quando eu mudei do CS pro Crossfire, foi na época que o CS 1.6 estava acabando, né, as empresas como SL lá fora, WCG, SWC, começou a largar o CS porque era um jogo que estava um jogo bem antigo, e que a empresa, no caso a Valve, não estava investindo. Então não estava, acho incrível que não estava sendo muito beneficente para as organizações, e a gente estava tendo 5 campeonatos para jogar. Nisso o Crossfire chegou no Brasil, né, e no mundo, e começou a investir bastante. Aí, pô, eu gosto de jogar, gosto de competir, falei, vou migrar para aquele jogo lá que eu acho que eu tenho chance. Eu tinha recebido o convite da melhor equipe da época ainda também. Aí eu aceitei, tipo, esse foi o motivo da mudança. Foi eu ter campeonato para jogar mesmo. Porque senão eu teria que ter parado de jogar e provavelmente não estaria aqui agora. Então, Felipe, a gente estava falando, né, dessa migração do CS pro Crossfire, e eu quero saber de você. Você viu alguma diferença no cenário competitivo e nos fãs do jogo também? Nos espectadores que vão assistir vocês? Entre Crossfire e CS, você diz? Sim.
Eu acho que é a mesma coisa, acho que a paixão pelo. Essa coisa de fã e jogador, acho que em qualquer jogo a paixão é a mesma. Acho que não tem diferença não. Uhum. Mas eu queria saber se tem um público específico, porque o que fez o Uhum. Crossfire ser tão popular quanto o CS, entendeu? É isso que eu quero saber. No E Brasil, por entendi. tipo, e Agora por que entendi. que a pessoa opta por assistir Crossfire ou não ver CS? Não só porque ela joga, mas talvez pelo carinho, ou porque Crossfire ele Entendi. tem uma pegada meio RPG também no meio. Foi mais ou Entendi. menos essa a pergunta. A diferença do pessoal do Crossfire pro pessoal do CS é que aqui no Brasil o Crossfire explodiu bastante porque é um jogo que não requer muito computador, né? O cara que joga Crossfire ele joga com um computador Ah, mais fraco, né? Então é um jogo que generaliza muito mais porque o pessoal aqui, tipo, no Brasil não tem dinheiro para investir 4, 5 mil num computador. Então um cara que às vezes nem tem computador em casa, ele tem acesso a jogar Crossfire na Lan House, por exemplo, que ainda existe. Então, por isso que o Crossfire é um jogo muito jogado aqui no Brasil. sim. Se você for parar para ver as regiões que Crossfire é grande, é a China, que o pessoal lá gosta de jogar jogos free, gosta de jogar, que não tem muito dinheiro para investir no computador de alta potência também. Então é por isso que Crossfire é um jogo mais jogado do que CS no Entendi. Brasil. É interessante ver até que ponto o próprio hardware, o desempenho dele influencia na escolha de um jogo para você se especializar mesmo, né? É. Acho que essa é a questão Às que ele está vezes o cara falando. que joga Crossfire gosta muito de CS, mas infelizmente ele não pode jogar. Entendeu? Porque ele não tem um computador que rode CS, etc. E o peso também de um jogo ser gratuito no servidor, né? Porque o Ainda CS tem isso. não é gratuito, o CSGO não é gratuito. E o Crossfire É, é. LoL é isso. gratuito e é acho que de esportes aqui no Brasil é o jogo que mais tem força, talvez. Isso Pega acaba mesmo. pesando na escolha para jogar e tal. Acho que sim, acho que ser gratuito acaba pesando. Porque a gente pode ver Overwatch, apesar de não ser competitivo, mas Ainda. acredito que vai ser. Aham. Não é um jogo gratuito, muita gente não tem é bem acesso. caro também, por causa do preço. Sim. Não, é a mesma comparação que eu fazia tipo, o LoL com o Dota. O Dota também é gratuito, mas o Dota é bem mais pesado que o LoL. Então eu acredito que, tipo, por mais que o cara goste de jogar LoL, às vezes ele não. Por mais que ele goste de jogar Dota, às vezes ele não pode, porque o PC dele não aguenta. E, Felipe, no mundo dos esportes é possível se especializar em dois games? Porque quando eu enxergo qualquer outra modalidade tradicional de esporte, sei lá, vamos pegar o mais tradicional no nosso país, que é futebol, a gente tem muito vôlei também. Aquele atleta se especializa só naquele esporte e toda a vida dele gira em torno dele. Ele precisa passar por uma série de treinamentos, é bastante árduo, tem toda uma série de conquistas que ele precisa realizar para tentar se profissionalizar mesmo. Mas no esporte é possível se dedicar, sei lá, a mais de um game e tentar ser bom nisso? Então, quando houve aquela troca que eu te disse de CS pro Crossfire, eu cheguei a jogar os dois ao mesmo tempo. Eu cheguei a jogar CS e Crossfire ao mesmo tempo. Consegui. Era dos dois melhores times na época. Depois o CS acabou e eu comecei a jogar CSGO e Crossfire ao mesmo tempo. Sem nenhum problema. Aí CSGO chegou um jogo novo, mas fraco ainda de cenário. Aí os jogadores na época, aqui no Brasil, todo mundo começou a parar de jogar. Aí eu fiquei só no Crossfire. Aí no ano passado, no fim de 2014, não lembro, eu comecei a jogar CSGO de novo, ao mesmo tempo que Crossfire. Eu cheguei na final, teve um campeonato que teve as duas modalidades, foi um campeonato da GameWise e ela teve CS e Crossfire. Eu cheguei na final dos dois campeonatos, de CSGO e de Crossfire. Um eu ganhei e o outro eu fiquei em segundo. Só que aí o Crossfire lançou um contrato no campeonato lá e eu só poderia jogar um jogo. Né? Eles não queriam que eu jogasse, não só eu, porque tinha outras pessoas que estavam tentando fazer isso também. Aí eu tive que optar a jogar um só, em vez dos dois. Então, Aí parei de jogar e escolhi Crossfire. Mas outro ponto que eu queria levar também, por mais Vamos que naquele momento eu esteja conseguindo conciliar os dois jogos, se chegasse a um ponto que ficasse muito sério o cenário, precisaria ter que ficar viajando para jogar tal campeonato, e nos dois jogos, eu não conseguiria conciliar os dois. Por mais que eu conseguisse manter o mesmo nível nos dois, eu não ia conseguir manter o calendário, principalmente, que eu poderia bater dois campeonatos dos jogos diferentes no mesmo dia, assim como o meu time de CS, meu time de Crossfire, começasse a falar, pô, você não tá se dedicando tanto aqui, você não tá podendo treinar aqui, então ia acabar sendo excluído de algum time, provavelmente.
Então, qual Quanto que mais você seria... bom nos dois, você não ia aguentar jogar os dois, por questão de Entendi, entendi. calendário e de Uhum, treino. entendi. Então, a resposta é que não dá, né, teoricamente. Entendi. Não dá para ser, digamos, cumprir todos os seus horários, a sua carga de Nos treinamento em dois. função de querer ser bom em 2 ou mais jogos, por exemplo. Sim. Poderia ter continuado a jogar os dois ao mesmo tempo, mas com certeza um dos dois eu não tava dando o melhor ali. Entendi. Porque imagina, se o cenário dos dois jogos está no nível muito alto, na CS naquela época não tava ainda como tá hoje. Mas imagina que os dois times têm uma game house, por exemplo, os dois times treinando tarde e noite. Eu nem ia conseguir fazer isso nos dois jogos. Eu não ia ter como morar em casa ao mesmo tempo, nem ia ter como treinar de tarde e de noite nos dois jogos também. E, Felipe, eu quero que você explique um pouco pra gente como é que é o cenário competitivo de Crossfire aqui no Brasil, né? Se é um cenário competitivo forte, como é que os outros cenários internacionais veem aqui o Brasil, ou até mesmo a América Latina, talvez. Se a gente pode ter mais jogos aqui sediados no país, como é que é? Então Crossfire, como eu disse em 2012, na época lá que a gente trocou dos dois jogos, ele veio com um investimento muito forte aqui pro cenário. Como é um jogo free to play, cada região tem sua publisher, né? Então fica muito mais fácil aquele investimento, aquele contato com jogador e evento. Então, sempre que tem algum campeonato, em algum evento grande, eles estão lá investindo. Então, o cenário de Crossfire aqui no Brasil ele é bem forte e bem ativo. Então, aqui no Brasil, na China, no Vietnã, Filipinas, e na Filipinas o Crossfire é bem grande. Uhum. E só tende a crescer esse cenário, então. Eu acho que sim, né, nessas regiões sim, mas por exemplo, Crossfire na Europa e na América do Norte ele tem uma dificuldade mais de crescer porque o CS predomina lá e na América do Norte e na Europa eu acho que a condição financeira do pessoal é bem, bem maior e eles têm mais acesso a ter um computador mais forte, por isso que eles jogam CS em vez de Crossfire. Cara, isso é uma informação muito legal, porque até que ponto um jogo pode atrapalhar o crescimento do outro no cenário competitivo? Porque a gente tem o CS e o Crossfire. E a gente tem LoL, mas o Dota não é forte aqui no Brasil. Até Não. que ponto você acha que um jogo do mesmo gênero pode atrapalhar o outro? O Ótima Então, crescimento do nessa outro? parte, eu acho que atrapalha porque, tipo, são concorrentes, né? Então sempre vai ter alguém que vai preferir jogar um jogo do que outro. Mas no caso específico do LoL e do Dota, eu acho que aqui no Brasil a diferença de LoL e Dota é discrepante por causa que aqui no LoL a gente tem a Riot aqui no Brasil, a empresa é fixada aqui no Brasil, e já a Valve não investe por região. Ela investe, por exemplo, em qualificatórios mundiais, no Major. Então, quando tem a qualificatória para um campeonato mundial de Dota, por exemplo, a qualificatória ela fica situada nos Estados Unidos. Então, o cara que joga aqui no Brasil, ele não tem a oportunidade de jogar com ping baixo, né? Ele tem que jogar a qualificatória dos Estados Unidos com um ping exato 3 vezes maior do que ele joga aqui no Brasil, jogando com um cara que tem ping baixo lá e provavelmente ele vai perder a partida. Então, não tem o investimento necessário de Dota aqui no Brasil e essa é a diferença que eu vejo. Por muitos anos o Crossfire estava muito à frente do CS aqui no Brasil por isso. Por mais que a comunidade do CS aqui no Brasil hoje em dia seja bem sólida, você não vê um campeonato que o cara chega aqui no Brasil de CS e ele tá disputando 50 mil reais. Não tem. O cara tem que se mudar para os Estados Unidos, como é o caso da LG, um In-Out, Immortals, para ele ter uma condição financeira boa e conseguir tentar chegar no high level de times mundiais. Entendeu? E é por isso essa a diferença de CS para Crossfire no Brasil. Se a Valve tivesse ativo aqui no Brasil, eu poderia até arriscar que o CS seria muito maior que o Crossfire atualmente. Já aproveitando isso que você falou do ping e tudo mais, acontece muito de equipes brasileiras fazerem bootcamp em outros países para treinar, né? Você vê alguma diferença entre os jogadores daqui e os jogadores de lá, questão de estratégia? Ou não sei, vocês só vão treinar para conhecer um pouquinho mais e trazer coisa nova? Isso é Não, com interessante certeza. porque, tipo, acho que não acontece só com esses atletas, sabe? Digamos que a própria ciência, outros esportes também que são tradicionais, muitas vezes eles não recebem uma atenção aqui dentro que são, digamos, ressaltadas e aproveitadas lá fora. Toda uma pesquisa e desenvolvimento atrás de sucesso de qualquer tipo de modalidade ou atividade. Acho que você quer falar que, tipo,
como que é a diferença do esporte aqui no Brasil para lá fora, para esses atletas não serem aproveitados aqui, mas serem aproveitados lá fora, digamos assim? Como que você Então, enxerga esse cenário? eu acho que a opção de bootcamp lá pra fora ela é válida pelo seguinte motivo. Levando o caso do time de LoL e treinar na Europa, por exemplo, e o time de CS e treinar no cenário norte-americano. Primeiro que é uma troca de experiência, né? No caso do LoL, que a gente tem um cenário bem forte aqui no Brasil, eles vão para a Europa para trocar de experiência, se acostumar com o estilo de jogo dos europeus, que é bem mais difícil, e porque eles estão bem mais à frente que a gente pelo seguinte motivo. Lá eles têm constantes campeonatos, eles estão jogando campeonatos direto, tipo, todo dia, toda semana. Então é um nível de experiência, eles já viveram muito mais coisa que o cara que está aqui no Brasil viveu, entendeu? Então, por exemplo, o time da LG, por exemplo, que foi para os Estados Unidos, lá fora eles treinam, jogam campeonato, vamos supor, toda segunda, quarta e sexta. Aqui no Brasil eles só jogariam na sexta. Então, tipo, toda segunda, quarta e sexta é um aprendizado maior, que aqui eles só teria tendo na sexta. Então, quando eles vão para lá, eles treinam muito mais e, tipo, por exemplo, eles perdem um jogo de campeonato lá. É um aprendizado que ele tem, porque quando você perde, você aprende. Então, essa rotina de ir pra fazer bootcamp lá fora é uma troca de experiência que você não tem aqui no Brasil, porque você tem poucas oportunidades, poucas chances de testar o que você tá fazendo, entendeu? Entendi. Agora, isso sobre os atletas que fazem o bootcamp e tal. A gente teve muitos cyberatletas de CS que foram contratados lá fora. Uhum. E até foram campeões mundiais, ou tiveram excelentes, né? Ficaram em excelentes lugares. Você acha que isso é uma opinião mais pessoal? Perde muito pro nosso cenário? Porque se eles tivessem ficado aqui, eles conseguiriam o primeiro lugar mundial? Ou você acha que eles só conseguiram porque foram contratados por uma equipe lá de fora e treinaram lá e conseguiram o primeiro lugar? Então, eu acho que ser contratado por uma equipe de fora não fez diferença. Mas eles só conseguiram ser campeão mundial, né, em questão porque eles estavam lá fora. Se eles estivessem aqui no Brasil, eles não chegariam nem na fase de grupos do Campeonato Mundial, por exemplo. Uhum. Porque foi como eu disse, aqui no Brasil você não tem um cenário de CS forte, né? Que a pessoa possa estar constantemente treinando. Aqui ela tem poucas opções de treino, então ela não cresce o que ela cresce quando está lá fora. Agora, em questão de ser contratado por uma equipe de fora, em game não mudou nada, mas com certeza a parte financeira cresceu bastante e isso pode ser um estímulo para eles continuarem se dedicando muito mais do que se dedicaria aqui dentro. E como que você vê o cenário do esportes daqui a um tempo, por exemplo, daqui a 5 anos? Será que os jogos de hoje vão continuar sendo tão populares daqui a um tempo para manter esses campeonatos aqui e talvez crescer mais o esportes aqui no Brasil? Ou talvez cheguem outros jogos por aqui que consigam tal sucesso? Por exemplo, o Overwatch acabou de ser lançado. Será que ele vai ter todo esse apelo de esporte? Eu acho que o Overwatch vai ser um jogo que vai crescer bastante, né? Eu particularmente gostei muito do jogo, mas vai depender da forma que a Blizzard vai tratar o investimento de esporte, no caso, né? Vai depender de quais campeonatos que ela vai fazer, do formato, de como vai ser as atualizações de jogo, como vai ser o balanceamento. Isso tudo interfere bastante se um jogo vai ser competitivo ou não. Mas eu acho que, tipo, com esse boom que está de esporte agora, acho que as empresas que desenvolvem jogos estão constantemente pensando numa forma de ou criar um jogo novo para entrar nesse meio, ou acho que já tende sempre manter o seu jogo atualizado para não ficar aquela coisa repetitiva e acabar caindo no pessoal deixar de acompanhar, porque é sempre a mesma coisa. Então acho que só tende a crescer tanto com jogos novos, tanto com atualizações de jogos que já existem. Será que essa renovação vem dessas atualizações mesmo? Porque passa um tempo, essas mecânicas ficam repetitivas, eu acredito que perde-se o interesse com o tempo, mas Sim. O que seria de novidade realmente em termos de renovação para manter esses games já consagrados em campeonatos ainda, né? Então o LoL, vamos tratar o LoL como exemplo dessa questão. Até 2 anos atrás era um jogo que tava ficando feio pelo gráfico ser um pouco ultrapassado, tava ficando mais chato, então a cada ano eles atualizam o jogo de alguma forma. Eu acho que em 2015, de 2014 para 2015 eles fizeram uma atualização gráfica no jogo que fez o jogo ficar diferente pelo menos 70%, né? Então o gráfico mudou inteiro e eles sempre estão fazendo aquele balanceamento de heróis, sempre modificando a forma que o jogo acontece, né, ali. Então tá sempre mudando.
Por isso que eu acho que não cai nessa mesmice que a gente estava citando. O jogo está Sim. sempre em mudança. O CS, por exemplo, está sempre a cada, sei lá, 6 meses, eles tiram um mapa antigo e colocam um mapa novo. Então muda um pouco a rotina de jogos, né? A forma que é tratado e sempre tá tendo mudanças. E a gente tem uma pergunta de um usuário nosso. O Rafael Maneu perguntou: queria saber se os hacks também atrapalham o crescimento de um cenário competitivo no game, principalmente no FPS. Atrapalha sim, primeiro pela parte dos profissionais que às vezes entram para treinar num servidor público, né? Porque a gente treina individual no servidor público, acaba pegando um hack e tipo, se estressa, vê se não tá nem vontade de jogar, fica triste em ver aquilo. E atrapalha também na parte da publisher, né, do jogo, né? Imagina quantos usuários que ela não perde, quanto dinheiro que ela deixa de ganhar e, consequentemente, investir por causa dos hacks, né? Então, por exemplo, no Crossfire agora a gente tem bastante problema com hack, eu presumo que no CS também. Então, imagina quantas pessoas que não param de jogar, param de gastar dinheiro com o jogo, porque tem esse tipo de comportamento, né? Então, se o jogo fosse limpo, teria mais gente jogando, mais dinheiro sendo movimentado, mais dinheiro sendo investido. Então, acaba atrapalhando de uma forma ou de outra. Bem interessante isso. E vocês, quando vão treinar com uma equipe, vocês sempre treinam com uma equipe profissional também? Ou às vezes vocês vão contra um tier mais baixo do que vocês? Não, a gente sempre vai com equipe profissional mesmo. Normalmente, para estar no Campeonato Brasileiro agora, tem 6 times. Normalmente a gente treina entre nós 6 mesmos, ou contra alguns times da segunda divisão, podemos dizer. Uhum. Que são os times que provavelmente vai entrar na série A no final do split. Então a gente acaba treinando sempre nesse mesmo padrão. A gente já tem mais ou menos uns 40 minutos de conversa. Acho que tá uma quantidade de tempo legal. A gente já teve super informações aqui. Você quer complementar alguma coisa, Amarela? Quero fazer uma pergunta. Vocês estão na final. Vocês estão na final do Brasileiro de Crossfire, né? Dia 18 vocês jogam contra a INTZ? É isso? Exatamente. Então, ano passado no Crossfire, acho que a INTZ teve um bom desempenho, né? E na Brasil Mega Arena, eu tava acompanhando a final também. Claro que não é um campeonato brasileiro, mas não deixa de ser um campeonato. Vocês jogaram contra a INTZ na final também. A INTZ, ela ganhou. Mas eu quero saber se vocês, já conhecendo a equipe que vocês vão jogar contra, como é que vocês se preparam todo o campeonato para essas finais? Sendo que é uma equipe que vocês já conhecem, como é que vocês fazem uma estratégia, estudam? Como é que é isso? Então, a INTZ que você citou do ano passado é a base do meu time atual. Foram times diferentes. E essa INTZ que ganhou a Brasil Mega Arena agora é um time novo, né? Só representa a organização. E é um time perigoso porque foi um time que veio da segunda divisão, né? E acabaram conquistando o título da BRMA e ficaram em primeiro na fase de grupos do Campeonato Brasileiro agora e estão na final também junto com a gente. Então é um time que a gente tem conteúdo para estudar, mas não são pessoas que a gente está acostumado a jogar. Por exemplo, durante todos esses 4 anos que eles competiam no Brasil, a gente mal ou bem jogava contra as mesmas pessoas. Então, por mais que o time mude, a gente sabe mais ou menos o estilo de jogo de cada jogador. Já esse time da NTZ agora, a gente jogou contra eles no decorrer do ano, mas a gente não é acostumado com o estilo de jogo dos 3 novos jogadores que vieram da segunda divisão no ano passado, entendeu? Então é mais difícil de jogar do que o pessoal antigo. Mas a gente está bem preparado para essa final, sim, e eu acho que vai ser um bom espetáculo. Uma última curiosidade minha, pode ser? Às vezes quando eu saio do trabalho aqui, eu tenho que jogar vários games para fazer análises, conteúdos de vídeo e tal. Eu fico meio que esgotado. Então, por exemplo, quando eu chego em casa, eu não tô realmente com aquela vontade de jogar. Aí fica, pô, cansei de jogar hoje, não quero mais. Então tem um certo estresse e tal, e às vezes enjoa de verdade, porque você tem que jogar muita coisa. Mas no seu caso, você tem toda uma preparação, tipo, o jogo, por mais que seja diversão no caso, é muito o seu trabalho mesmo. Você tem toda uma preparação de treinamento e toda uma questão psicológica para trabalhar. Quando você chega em casa, digamos, para descansar, você tem um tempo para jogar, tipo, você joga Crossfire, joga outros games ou não joga nada? Cara, ou eu não jogo nada ou eu jogo outros jogos, porque
Crossfire, por exemplo, agora eu tô jogando Crossfire, mas na época eu jogava CS, por exemplo, esses jogos não são mais diversão pra gente. A gente não se diverte jogando. Isso é engraçado saber. Quando você não joga profissional, tipo, você joga ali casualmente, você se diverte pra caramba, chama amigo pra jogar, faz uma besteira aqui, faz uma besteira ali. Mas quando a gente tá ali, tipo, a cabeça tá fervendo no meio do jogo, porque a gente não Sim. pode fazer nada, a gente não pode fazer errado, a gente não pode errar. Então a gente não tá se divertindo. Primeiro você não pode errar, você não se diverte. Então quando eu tô jogando Crossfire, tipo, a diversão é zero. Tá legal. Então, imagina, você ser um jogador profissional, ter todo esse estresse, aí chega um amigo teu, tu ganha dinheiro pra jogar joguinho? Deve dar uma vontade de... Cara. A vontade de sabe que a gente passa não. Às vezes quando a gente tá numa fase ruim, você é xingado, você abre a sua fanpage ali, por exemplo, vai ver o comentário. Não vou falar palavrão aqui agora, mas a gente botando debaixo da terra, né? Sim. Então isso é estresse. Depois você lê isso, você quer melhorar, você vai em busca de tentar melhorar. Então é sempre estressante, cara. Não tem jeito. Tá legal, Felipe. Muito obrigado pela sua participação aqui no Adrenaline. Foi muito legal esse contato que a gente teve com o Felipe Martins e com a Pen Game também, né? Vamos agradecer a Pen Game, porque não é toda a empresa que tem essa facilidade de contato, assim, que libera os contatos pra gente fazer entrevista mesmo. Quero agradecer mais uma vez, a gente deseja sucesso para vocês nas competições. Eu que agradeço de novo a oportunidade, espero que vocês continuem aí com o projeto, que vocês entrem a fundo aí com o esporte, fazendo toda essa parte de cobertura, entrevista, review e tudo mais. É sempre bom pra gente também, mais gente entrando, mais gente entendendo sobre o que a gente faz, e é sempre uma adição pro cenário. Eu que agradeço a oportunidade, novamente, obrigado. Bom, acho que é isso, a gente conseguiu ter uma conversa bem legal com o Felipe, e mais uma coisa também, né? Parabéns adiantado, porque amanhã é o aniversário do Felipe. Ô, louco! Isso eu não sabia. Vou cantar parabéns pra você. Eu vou pedir pro Thiago colocar uns gifs de bolinho bolos, de aniversário. Mas muito obrigada pela sua participação, Felipe. Agradeço também a Pen Game, a organização, que eu acho que é uma organização bem respeitada aqui no cenário brasileiro. Então é isso. Muito obrigada. Qualquer coisa, acompanhem o Adrenaline, que a gente vai fazer mais dessas entrevistas também. Um abraço, mano. E... galera do Adrenaline, fica ligado aqui mais no nosso canal, né, pra acompanhar as próximas entrevistas dessa série de esportes que a gente está tentando inaugurar aqui e trazer umas informações mais detalhadas de como funciona esse mundão que a gente ainda não conhece direito. Né? Exatamente. Se vocês tiverem perguntas, curiosidades para saber sobre o cenário competitivo de esportes, mandem pra gente. Nós vamos continuar fazendo isso sempre. Não esquece do like pra cima ou pra baixo lá no YouTube, não tem problema. Compartilhem se vocês puderem. Like pra cima. Se vocês puderem ajudar, a gente é muito agradecido. Acompanhe a gente em todas as redes sociais e interajam conosco, que a gente gosta muito. Um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau, Felipe. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Nós experimentamos o Dota, deu pra jogar em Full HD com qualidade intermediária, também segurando acima dos 60 FPS em muitos dos momentos. CSGO foi outro game que a gente conseguiu por Full HD e muitas vezes alcançar os 60 FPS. E vai ter muito jogo antigo e muito bom que são leves. Tomb Raider é um game bastante leve, dá pra jogar em qualidade boa, dá pra jogar o BioShock. Muitos free-to-play, nós fizemos aí uma bateria com alguns games free-to-play e em muitos casos a gente tem a seguinte característica, nós temos ou Full HD com qualidade mínima ou aí HD com uma qualidade melhor e muitas vezes rodando perto dos 60 FPS. Então é um hardware bem interessante para quem não quer gastar muito num computador agora, mas quer jogar algumas coisinhas, ele já vai ter performance para entregar isso. Com o detalhe que a gente tem aí o slot da placa de vídeo ainda disponível. Então se a gente conectar nesse PC aí, uma GTX 750 Ti, a gente aproxima muito esse hardware de agora do desempenho que a gente tem com o PC baratinho.